Bom dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira Sim, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. nós estamos chegando ao finalzinho da leitura de Juízes. Hoje nós vamos ler com vocês Juízes capítulo 20 e queremos ao final dessa leitura também orar pelas nossas famílias. Assim como nesse capítulo mostra que o povo de Israel, como se fosse um só homem, ou seja, em completa unidade, com exceção da tribo de Benjamim, eles vieram buscar o Senhor, se reuniram, se decidiram na presença de Deus. Nós também queremos refletir sobre a importância de nós, como família, virmos juntos para orarmos ao Senhor, pedir a Deus sabedoria para as decisões que temos a tomar no dia de hoje, pedir Sim, a Deus a graça e a proteção dele. E mesmo se você não tem os membros da sua família para orar contigo, você pode se unir conosco. Nós estamos encerrando um período de 21 dias de oração especificamente por famílias que estão atravessando momentos de crise no seu casamento, nos relacionamentos com seus filhos, com seus netos, familiares. Queremos orar então com você, assim como esses homens de Israel vieram juntos na presença do Senhor. Nós vamos hoje meditar em Juízes capítulo 20 e ao final dessa leitura vamos orar pelas nossas famílias juntos. Vamos orar pelo povo de Israel também, por paz ali, pelo cessar dessa guerra que foi amém. declarada e proteção do Senhor sobre tantas pessoas inocentes, inclusive tantos turistas que estão ali naquele país agora. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Pedimos a tua bênção, Pai, a tua guarda sobre nós e a Sim, nossa Pai, família. fala E pedimos a conosco na bênção do tua Senhor sobre palavra. esse momento que nós vamos estar aqui juntos, lendo a tua palavra. Fala com a gente, mostra-nos, Pai, estratégias como hoje nós vamos ler sobre guerras. Que o Senhor possa nos mostrar diante de nós, Pai, o que o Senhor tem para nós nesse texto, só para nós, para a nossa família. Amém, Pai, Nós em nome de apresentamos esse momento a Jesus. Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de tantos capítulos em que nós lemos histórias tristes vividas pelo povo de Israel enquanto eles não buscavam o Senhor, hoje o cenário muda um pouco quando o povo de Israel vem na presença do Senhor em uma assembleia para tomarem juntos uma decisão com sabedoria. Diz assim então, Juízes capítulo 20, fala sobre a guerra entre os israelitas, as demais 11 tribos, contra os seus irmãos benjamitas. Então todos os israelitas, de Dan a Berseba e de Gileade, saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá, e os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: Eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredicto. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar, mas é isso que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens, 10, de cada 1.000 homens, 100, e de cada 10.000 homens, 1.000, para conseguirem provisões para o exército, poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel, referindo-se à história que nós lemos ontem, em Juízes 19. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: O que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que o matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia,
Os benjamitas mobilizaram 26 mil homens, olha o tamanho do exército, contra 400 mil que o povo de Israel trouxe. Os benjamitas tinham 26 apenas, 26 mil homens armados com espada, que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400 mil homens, armados à espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia os benjamitas mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. Devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. Nós vemos então como esse povo de Benjamim era um povo forte, mesmo sendo apenas 26 mil contra 400 mil de Israel. Eles venceram aquele primeiro dia de batalha, matando 22 mil soldados, venceram o segundo dia de batalha, vencendo mais 18, ou derrubando mais 18 mil soldados. Certamente esse povo de Benjamim estava vivendo tamanha perversidade, como nós lemos ontem, porque eles se consideravam um povo forte. De fato, eles eram muito competentes, muito prósperos, e eles deixaram de lado o Senhor, a sua lei, e o que importa para o Senhor. Então, no verso 26 diz que todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram novamente, chorando perante o Senhor. Naquele dia eles jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor, e os israelitas consultaram o Senhor novamente. Observe que eles já haviam consultado a primeira vez. O Senhor disse para eles irem em Judá atacar primeiro. Eles foram e sofreram tantas perdas naquele dia. Pela segunda vez eles consultaram e o Senhor mandou eles atacarem novamente. E novamente eles sofreram várias perdas. Então agora eles oferecem sacrifícios, eles choram na presença do Senhor. E diz uma observação interessante no verso 27, que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Então os israelitas perguntaram ao Senhor: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? Isso me lembra os momentos em que nós consultamos o Senhor, Deus nos dá uma palavra, como Jesus falou com aqueles discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado, porque eu vou ficar aqui orando. E no meio do lago, no meio do mar, aqueles discípulos começam a enfrentar tamanha tempestade que parecia que o barco ia virar, tão altas eram as ondas. Quantas vezes nós consultamos o Senhor, Ele nos dá uma orientação e nós, estando em situação de obediência, sofremos retaliação, sofremos dificuldades. Então os israelitas vão perguntar como nós fazemos: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? E o Senhor responde: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá. Avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto, e nas estradas, uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam:
Nós os derrotamos como antes. Os israelitas diziam: vamos retirá-los e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar. E a emboscada israelita atacou de sua posição a oeste de Gibeá. Então, 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram em retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir fumaça da cidade, uma grande nuvem de fumaça, e então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós o derrotamos, como na primeira batalha. Mas, quando a coluna de fumaça começou a se levantar na cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo ao céu. Então, os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim, eles fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram das cidades os mataram ali, cercaram os benjamitas e os perseguiram e facilmente os alcançaram, nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas, até Gidom. Eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram todas as cidades à espada, matando inclusive animais e tudo o que encontravam nelas, e incendiaram todas as cidades por onde passaram. Interessante, esse texto foi escrito séculos antes de Jesus. Imagina quanto tempo antes de nós. E Juízes capítulo 20 relata a realidade em que o povo de Israel estava batalhando, inclusive nessa situação, contra os seus próprios irmãos benjamitas. O povo de Israel é um povo que é treinado, que está acostumado com guerra por tantos séculos e milênios. Nós queremos orar hoje para que haja paz ali na terra de Israel. E Sim. queremos orar também pelas nossas famílias. Assim como os israelitas consultaram o Senhor, e mesmo na obediência eles enfrentaram resistência, eles enfrentaram dificuldades, mas ao persistir consultando o Senhor deu vitória a eles sobre os seus inimigos. Naquela ocasião eram os próprios irmãos benjamitas. Amanhã nós vamos ver como os israelitas vão chorar e buscar uma estratégia para que eles não tivessem uma tribo das 12 eliminadas do seu território e do seu povo. E o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Eu e a Rafa queremos, assim como os israelitas se reuniram naquela ocasião para buscar o Senhor, queremos orar também em favor da sua causa. Talvez essa já seja a segunda, a terceira. Talvez você que está nessa campanha de oração conosco, hoje é o 20º dia de 21, mas vamos persistir em buscar o Senhor. Sim. Como Jesus insistiu, bater na porta, chamar, buscar, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E para quem bate na porta, a porta será aberta. E nós precisamos persistir, mesmo que talvez pareça que o cenário não está favorável. Sim. Igual ali, eles foram o primeiro dia, tiveram perdas, o segundo dia tiveram perdas, mas no terceiro dia o Senhor prometeu que certamente Ele daria
aquela vitória para eles. E assim também, quando o Tiago estava aqui lendo essa parte, eu lembrei de Jesus. Talvez quando Jesus foi preso, foi ali crucificado, bateram nele, parecia que ele estava perdendo, mas teve o primeiro dia, o segundo dia e no terceiro dia ele ressuscitou e declarou essa vitória, que é essa vitória para nós também, restaurando as nossas vidas, nos resgatando, pagando o preço pelo nosso pecado. Então, ainda que a sua situação pareça um cenário, como nós temos visto, Israel vivendo guerra, ou talvez na sua casa parece um cenário de guerra, ou alguma situação no seu trabalho, parece que você está perdendo, saiba que Deus é aquele que pode reverter a situação, é aquele que pode te dar vitória, mesmo no cenário mais desfavorável ou algo que você acha que é impossível. Ele pode fazer. Então vamos continuar firmes em fé, crendo e orando ao nosso Deus. Vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças, reconhecemos que o Senhor é Deus que dá vitória ao seu povo. Sim, meu Pai. E quando o Senhor está agindo, ninguém pode te impedir. Amém, Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai? Pai, nós vemos hoje, eu e a Rafa, em concordância com essa pessoa que apresenta agora conosco os seus pedidos de oração, as suas necessidades, e clamamos ao Senhor mais uma vez, ó Pai. Sim, nós estamos na direção certa. Se não estamos, que o Senhor possa corrigir a nossa rota, Sim, falar conosco. E se estamos, pedimos que o Senhor renove as nossas forças. Amém, hoje, Senhor. Para persistirmos no caminho, na obediência que o Senhor tem nos mostrado. Oramos por casamentos, oramos pelos filhos e netos, Senhor, oramos pelos lares que agora são apresentados diante do Senhor. Cada nome e cada motivo de oração, cada necessidade, Pai, nós trazemos diante do Senhor, pedindo que o Senhor contemple a situação de cada um e responda de acordo com cada necessidade, de forma que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vitória e do avanço das suas promessas boas e maravilhosas se cumprindo em nossas vidas. Nós entregamos nossa família, tudo que toma o nosso nome e o nosso futuro sob os teus cuidados. Sim, meu Pai. E oramos também por Israel, declaramos paz sobre Israel. Amém, mesmo após Senhor, o primeiro, segundo e terceiro dia, nós cremos que o Senhor trará vitória. Senhor, renova as forças do seu povo, dá-lhes a estratégia correta para se Senhor, livrarem, Pai, de toda crueldade e maldade do inimigo, e que o teu nome seja glorificado, Pai, de forma sem precedentes, através dessa vitória que nós cremos e declaramos sobre Israel. Abençoamos o povo de Israel com paz, com prosperidade. Sim, meu Pai. E entregamos nossas famílias e todas as nossas causas diante do Senhor. Orando com ações de graças, nós já te agradecemos pela certeza de que o Senhor sempre nos ouve e nos responde. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então tem um dia muito abençoado. Bom dia a todos vocês aí que estão online conosco. Eu vi ali minha sogra, meu pai, todos vocês, talvez que nós não estamos citando os nomes, mas que estão aí. Receba o nosso beijo, o nosso amor, e que Deus abençoe muito a sua família. Continue firme, crendo que o Senhor é aquele que dá a vitória sobre a situação que você possa estar passando. Sim. E compartilhe essa live se você lembrou de alguém, se você pensou em alguém que precisa ouvir essa mensagem que nós compartilhamos hoje. Nós pedimos que o Senhor compartilhe, que vocês compartilhem também. Obrigado por compartilhar, nós amamos vocês. Nos veremos amanhã para concluirmos a leitura desse livro de Juízes. Mais um livro, mais uma campanha de oração que vamos encerrar juntos. Sim, Deus abençoe.